Fala galera, tudo tranquilo? Professor Maidson aqui de novo, né? Sou professor de ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula do SPI Revisa, né, galera? Vamos lá? Bom, galera, então hoje no SPI Revisa aí nós vamos fazer a nossa revisão do seu livro didático, volume 1, unidade 2, estrutura da matéria. Beleza, pessoal? Então, como já fizemos lá no vídeo passado, vamos resolver os exercícios e revisando os conteúdos. Belezinha? Bom, pessoal, então, primeiramente, o exercício que nós vamos ver inicialmente aqui é o exercício 3 do seu livro de atividades, página 21. E ele diz assim: no ano de 1897, o cientista britânico Joseph John Thomson descobriu por meio de experimentos com um tubo de raios catódicos a existência de partículas na estrutura interna do átomo. Com isso, Thomson sugeriu um novo modelo científico em que... Bom, pessoal, primeiramente, nós precisamos lembrar dos modelos atômicos. E vamos falar da evolução dos modelos atômicos. No início, o primeiro modelo atômico, nós tínhamos o modelo atômico de Dalton. Dalton, ele considerava, vamos dizer assim, o átomo como sendo uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Beleza, galera? Depois de Dalton, então, surge quem? Surge Joseph John Thomson. Joseph John Thomson, ele realizou alguns experimentos, vamos dizer assim, com uma ampola, e nesses experimentos ele descobriu a presença de cargas elétricas. Tá? Então ele percebeu o quê? Ele percebeu que existiam cargas elétricas. Então ficou conhecido o modelo atômico de Thomson como sendo uma esfera positiva incrustada de cargas elétricas negativas. Tá? Posteriormente a Joseph John Thomson, nós tivemos então Ernest Rutherford. Rutherford, então, ele organiza o átomo em duas partes, núcleo e eletrosfera. Tranquilo? No núcleo estão os prótons, que são as cargas positivas, e na eletrosfera estão os elétrons, que são as cargas negativas. Beleza? Depois nós temos um novo modelo atômico, que é o de Niels Bohr. Niels Bohr, ele aperfeiçoa o modelo atômico de Rutherford, ou seja, ele continua com a ideia do átomo dividido em duas partes, porém ele organiza a eletrosfera em níveis de energia. Tranquilo, pessoal? Então vamos voltar para o exercício e ver o que o exercício está nos pedindo? Então observem lá. No ano de 1897, o cientista britânico Thomson descobriu por meio de experimentos com tubos de raios catódicos a existência de partículas na estrutura interna do átomo, que são partículas de carga negativa, que ficaram chamadas de elétrons. Com isso, Thomson sugeriu um novo modelo atômico, um novo modelo científico, em que o átomo era uma esfera carregada positivamente e com cargas negativas distribuídas uniformemente por toda a superfície. Ou seja, com cargas incrustado com uma esfera positiva, incrustado com cargas elétricas negativas. Alternativa correta, letra C. Beleza, gente? A letra A, por que não é a letra A? A matéria era constituída de pequenas partículas denominadas átomos. Não foi isso que ele disse. O átomo era uma partícula maciça, esférica e indivisível. Quem falou isso aqui foi Dalton. O átomo apresentava um número limitado de órbitas? Não. Ele falou sobre o quê? Ele falou sobre as partículas negativas. Havia duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. Núcleo e eletrosfera, ele surge em que momento? Surge lá em Rutherford. Beleza? Então, esse exercício, o exercício 3, da página 21 do seu livro de atividades. Vamos lá, pessoal? Para o próximo? Agora, observa comigo lá. No próximo exercício, nós vamos falar de Rutherford. Beleza? O famoso experimento de Rutherford, no qual ele e seus assistentes bombardearam uma finíssima lâmina de ouro, uma finíssima placa de ouro, com um feixe de partículas positivas, chamadas de partículas-alvo. Permitiu propor que o átomo... Bom, galera, vamos entender como que aconteceu, vamos dizer assim, esse experimento. Rutherford,
ele pegou uma lâmina de ouro, correto? Uma lâmina fininha de ouro, bem fina, uma placa de ouro, e bombardeou essa lâmina fina de ouro com partículas alfa, que eram partículas positivas. Tranquilo? Maior parte dessas partículas, elas passavam por essa lâmina. Algumas delas eram desviadas e as outras acabavam sendo repelidas. Como ele percebeu que as que eram desviadas e repelidas eram poucas, ele chegou na conclusão que o átomo seria dividido em duas partes. Um núcleo pequeno, positivo e denso, e uma eletrosfera, né, um imenso espaço vazio por onde passavam essas partículas positivas. E claro, esse imenso espaço vazio teria carga negativa, que seriam os elétrons. E, pessoal, como que eu conseguia visualizar essas partículas alfa, né, sendo emitidas? Por conta de um anteparo que tinha ao redor da lâmina de ouro, que fazia com que esses raios ficassem luminosos. Tranquilo? Tinha reflexão. Então aqui, o famoso experimento de Rutherford, no qual ele e seus assistentes bombardearam uma finíssima placa de ouro com um feixe de partículas positivas alfa, permitiu que o átomo, propor que o átomo apresentava uma região central, extremamente densa, onde se concentrava toda a sua carga positiva. Né? Então nós sabemos o quê? Região central é o núcleo. Beleza, gente? Letra A. Era uma esfera com cargas positivas e negativas distribuídas de forma homogênea? Não. O centro era positivo e ao redor era negativo. Era uma partícula maciça e indivisível? Não. Nós temos aqui Dalton. Letra D. Apresentava um número limitado de órbitas ao redor do núcleo? Não. Em Rutherford, nós estávamos falando simplesmente do átomo dividido em duas regiões. Era uma esfera uniforme carregada positivamente com cargas negativas incrustadas? Não, isso aqui é Thomson. Beleza? Então, vamos lá para o próximo exercício. Exercício 7 do seu livro de atividades, página 22. Beleza, galera? Bom, ele diz assim: uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentavam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessas substâncias absorvem energia luminosa e saltam para níveis mais externos, para os níveis maiores. Tá? No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis originais, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico proposto por quem? Galera, Dalton. Esfera maciça, homogênea, indivisível. Não. Thomson, uma esfera positiva incrustada com cargas negativas. Lavoisier, nós temos ali em Lavoisier, né, lei de conservação das massas, que está ali relacionado com Dalton. Rutherford, o átomo dividido em duas partes, núcleo e eletrosfera. Lembra que eu falei para vocês que Bohr, ele organizou a eletrosfera? Ele organizou em níveis de energia. Né? Então, essa questão dos elétrons saltarem de níveis maiores para níveis maiores para níveis menores, ou de níveis menores para níveis maiores, dependendo da situação, está embasado no modelo atômico de Bohr. Beleza, gente? Agora vamos para o exercício 9. Exercício 9 da página 23, pessoal. Tá? Exercício 9 da página 23. Ele diz assim: analise os sistemas a seguir em que os átomos de um mesmo elemento químico são representados por esferas de mesma cor e os átomos de elementos químicos distintos são representados por esferas de cores diferentes. Tenho aqui o sistema 1 e o sistema 2. Beleza? Com essas informações, responda às questões propostas. Vamos lá. Letra A, galera. Quais ou qual sistema ou são formados, né, apenas por substância simples? Então ele quer saber qual sistema é formado apenas por substância simples. Pessoal, precisamos lembrar
A diferença de substância simples para substância composta. Substância simples é formada apenas por um único elemento. Exemplo, O2, N2, H2, Cl2. Só tem um elemento. Substância composta é formada por 2 ou mais elementos. Exemplo, HCl, CO2, NH3, H2SO4. Então, nós precisamos entender que quando só tem um único elemento na molécula formada, né, substância formada por um único elemento, substância simples. Se for formada por 2 ou mais elementos, substância composta. Nesse caso, então, ó, molécula formada por um único elemento, né, são 2 átomos do mesmo elemento. Aqui também, todas aqui são 2 átomos do mesmo elemento. Nessa situação, qual sistema é formado apenas por substância simples? O sistema 2. Observem aqui. Aqui eu tenho uma substância formada por 3 átomos de 2 elementos, né? São 2 elementos, vamos dizer assim, 2 átomos de um mesmo elemento e um átomo de um elemento diferente. Que aqui a representação, nesse caso, poderia ser a molécula de água, né? H2, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tranquilo? Quais são formados por substâncias compostas? O sistema 1, né? Fica bem tranquilo nessa situação. Agora para a letra C. Em qual sistema há a representação de uma substância ou de uma mistura? Né? Vamos ver ali. Na letra C diz em qual sistema há a representação de uma mistura de substâncias e na letra D em qual sistema há a representação de uma única substância. Bom, galera, primeiramente, no sistema 1, nós temos aqui, vamos dizer assim, o sistema formado por substâncias diferentes, por moléculas e substâncias diferentes. Né? Ó, molécula dessa substância é diferente da molécula dessa substância. Então, esta é uma substância, esta é outra substância. Esta é outra substância e esta é outra substância. Então, sistema formado por moléculas e substâncias diferentes, eu sei que é uma mistura de substância. Então, aqui eu tenho uma mistura de substância. Aqui também. Por quê? Porque essa substância é diferente dessa, que é diferente dessa. Então, eu tenho aqui um sistema formado por moléculas e substâncias diferentes. Então, nesse caso, eu tenho uma mistura aqui também, ou seja, mistura no sistema 1 e mistura no sistema 2. Em qual sistema há a representação de uma única substância? Que seria a substância pura. Galera, para que eu tivesse representação de uma única substância, o que eu precisaria? Eu precisaria, por exemplo, dentro do sistema 1, só ter moléculas dessa daqui. Se eu tivesse mais 3 moléculas dessa daqui, né? 1, 2 eu já tenho. Se eu tivesse mais 3 e não tivesse mais nenhuma, né? Ou se eu tivesse só essas 2, aí seria sim uma substância simples, né? Seria uma substância. Mas nesse caso, tanto o sistema 1 quanto o sistema 2, nós percebemos que são misturas. Então, em qual sistema a representação de uma única substância? Nenhum. Todos os sistemas são formados por mais uma substância. Tranquilo, pessoal? Vamos para o próximo. Exercício 16 agora, né? O exercício 16 do seu livro de atividades, página 25. E ele diz assim: o corpo humano necessita de vários nutrientes e sais minerais para o seu bom funcionamento. Entre eles, destacam-se os íons de sódio e de iodo. Sobre esses íons e seus respectivos átomos, responda as questões a seguir. Qual a diferença entre um íon e seu átomo de origem? Galera, precisamos lembrar. Átomo. O átomo ele tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele se transforma em um íon. Então, a diferença em, vamos dizer assim, em íon e átomo está o quê? Está na quantidade de elétrons. Como são formados os íons cátions e os íons ânions? Pessoal, presta atenção. Quando um átomo perde elétrons, ele se transforma em íon cátion. Quando um átomo ganha elétrons, ele se transforma em íon ânion. Beleza? Então, os cátions são formados por perda de elétrons e os ânions são formados por ganho de elétrons. Agora aqui, o que acontece com o número de massa quando um átomo perde ou ganha elétrons? Galera, quando um átomo perde ou ganha elétrons, não acontece nada com o número de massa, ou seja, o número de massa não se altera. Por quê? Porque o número de massa depende única e exclusivamente da soma dos prótons e dos nêutrons, né? Então nós precisamos observar que perder ou ganhar elétrons
não altera a massa do átomo. Beleza, gente? E agora o exercício 19, que diz assim: após a descoberta dos elétrons, prótons e nêutrons, os cientistas perceberam que a quantidade dessas partículas em um determinado átomo serviria para identificá-lo. Considere o íon X, 3-, com 36 elétrons e número de massa 75. Assim, pode-se dizer que seu número atômico e número de nêutrons são, respectivamente? Bom, primeiramente, pessoal, presta atenção aqui. Ele me deu que o íon X3- tem 36 elétrons, contando com os 3 elétrons a mais aqui. Então, veja bem, se com 3 elétrons a mais, né, nesse íon, ele tem 36 elétrons, o átomo dele tem número atômico 33. Por quê? 33 número atômico, 33 elétrons o átomo teria, ganhou 3 elétrons, se transformou em íon, foi para 36. Então, o número atômico, 33. E o número de nêutrons, né, nesse caso que ele pediu? Bom, galera, o número de nêutrons é fácil. É só eu pegar, para eu descobrir o número de nêutrons, eu pego lá 75 menos o número atômico, né, massa menos número atômico, eu chego então em 42. Tranquilo? Que é a letra D. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.